Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com os sindicatos bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco, comigo tocando o programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia! Salve, Ayrton! Todos nós já ouvimos o tratamento que as mulheres, com frequência, recebem na Câmara dos Deputados. Lá, as deputadas têm sido vítima de uma conduta desrespeitosa por parte de muitas figuras da extrema-direita. Mas elas não costumam deixar barato essas agressões. Uma das deputadas que sabe bem do que estamos falando e está com a gente hoje. Ela vai comentar sobre isso também. Mas o principal motivo da sua presença é outro: o aumento no número de feminicídios no Rio Grande do Sul. Entre janeiro e agosto deste ano, 159 feminicídios foram tentados e 45 foram consumados. Nossa entrevistada preside a comissão externa da Câmara dos Deputados, que realiza audiências com movimentos, instituições e coletivos feministas sobre o tema em Porto Alegre e várias cidades do interior do estado. Muito bem-vinda, deputada federal Fernanda Melchiona. Kátia, é um prazer estar aqui contigo, com o Centeno, com os nossos seguidores, telespectadores, ouvintes do podcast do De Fato, em parceria com o Cinti Bancários. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom conseguimos, né, Fernanda? Fazia tempo que a gente estava tentando. Mas é que essa logística Brasília, Porto Alegre e região, interior todo, né? É difícil, né? É difícil o tempo, mas fazia horas que a gente estava tentando, que bom que deu. Vai lá, Centeno. Então tá. E a comissão? O que é que a comissão apurou até o momento? Eu estava vendo aqui que o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, claro, e destes, 470 não tem delegacia especializada para acolhimento das mulheres, né? E 390 não tem a patrulha Maria da Penha. O que o governo estadual diz a respeito disso, cabe a ele, no caso? E aí, qual é a expectativa de melhorar esse quadro assim, tão deficiente? Olha, eu acho que o melhor que a comissão externa está fazendo é lançar visibilidade, né, sobre esse cenário de descalabro e de desmonte neoliberal das políticas públicas. Não é que elas funcionavam às mil maravilhas e daqui a pouco, não. Mas existia uma rede lilás que foi desmontada em 2018, a Secretaria das Mulheres, que funcionou até 2014, e agora retorna fruto da luta do movimento feminista, das deputadas e tal. Então, tu tinha algumas políticas iniciantes. O que a gente viu? Que teve um desmantelamento dessas políticas, a rede lilás voltou só o ano passado e voltou muito deficiente. Ainda hoje não funciona no sentido de integrar todas as políticas públicas para efetivar a Maria da Penha, que houve um estacionamento. Parou de ter ampliação. A patrulha está 10 anos estacionada, é uma excelente política. A patrulha salva muitas vidas, muitas vidas. Nós temos 62 unidades da patrulha e 114 municípios que têm cobertura, que foi esse dado que tu trouxeste. Então tu tem um vazio em 300 municípios gaúchos, um vazio. E a ausência da Secretaria da Mulher, 2014? Eu acho que ajuda a não ter integração das políticas. 2014. 2014, quando o cartório ganha. Voltou agora. Voltou agora, fruto do movimento feminista, seja, e a mobilização das deputadas. Houve um hiato de 11 anos. Eu acho que a falta da secretaria contribuiu pro quadro, porque aí tu vai desmontando, né? Tu não tem nenhuma integração entre as políticas, tu não tem uma pasta e um orçamento robusto de prevenção, tu diminui a busca ativa e aí cada um segue fazendo a sua parte. Tem gente muito boa na Polícia Civil, né? A delegada Tatiana, a delegada Valesca, as pessoas conhecem a política de proteção à vítima das mulheres, as delegadas que eu conheci nas DEAs, né, do Rio Grande do Sul, nós tivemos em todas as regiões. A comissão externa teve todas as regiões. Região Sul, Região Norte, Fronteira Oeste, Litoral, Missões, Vale do Caí.
Então, a gente tentou fazer uma cobertura integral, assim, de audiências públicas nesses lugares ou visitas técnicas que nos permitissem dar um mapa. Mas tu tem um gap, um vazio, em 70% dos municípios gaúchos. Tu não tem nenhuma. Ouçam o que eu tô dizendo, nenhuma política pública. Eu não tô falando só de delegacia especializada, a gente tem 23 só. O que é menos de 5% dos municípios gaúchos, né? A gente não tá falando do... Enfim, mas, por exemplo, Sala das Margaridas, são 90. Que é uma sala, ou sala lilás, que é uma sala dentro do PPPA que pode ter um atendimento humanizado. Aí eu descobri na audiência da região, no litoral norte, que não tem delegacia especializada, embora tenha altíssimos índices de violência doméstica e familiar, altíssimos índices. Que a sala fica, via de regra, fechada por falta de servidor. Tu vê que na Polícia Civil, né, mesmo nas equipes de proteção à vida das mulheres, não tem sobreaviso ou hora extra para que os servidores possam estar em loco quando o crime ocorre. Né? Em geral, final de semana, em geral, à noite, dia de jogos. Tem várias pesquisas mostrando isso. A comissão, aliás, surgiu na Páscoa, que foi um feriadão onde 10 mulheres foram assassinadas. Né? E agora, no Dia das Crianças, nós também tivemos um Dia das Crianças assim, sangrento. Foram 5 casos. Então, e não são um número, né? São pessoas. E aí tu não tem essa estrutura funcionando, a não ser a estrutura dos plantões. A única delegacia especializada que funciona 24 horas é a primeira aqui de Porto Alegre. Nenhuma outra funciona. A gente viu delegacias de mulheres serem fechadas para ser transformadas em delegacias de vulneráveis, é o caso de Rio Grande e de Erechim. A gente viu o cúmulo do absurdo em Alegrete, onde o movimento social se organizou e fez uma sala lilás para atender as mulheres vítimas da violência, com a ONG Amoras, totalmente trabalho voluntário. Elas se organizaram para atender as mulheres. A sala foi fechada para dar lugar para a sala do abjeato, né? Ou seja, literalmente a vida do gado vale mais que a vida das mulheres, né? Embora a maior causa de chamamento do 190 em todas as cidades que a gente pergunta é violência doméstica e familiar. A maior causa de ligação pro 190 é violência contra a mulher. Só que tu não vê os equipamentos públicos acompanhando, né, esse aumento expressivo de violência doméstica e familiar, ou pelo menos da denúncia. A gente vê o governo comemorando a queda dos homicídios. Eu acho importante comemorar, é fundamental reduzir homicídios, mas os feminicídios têm aumentado. Inclusive, esse dado da Secretaria de Segurança Pública é sempre subnotificado. A Lupa Feminista já fala em 71 casos de feminicídio até agora, né? Novembro de 2025. Aliás, nem sei se já não ultrapassou, porque infelizmente nós temos casos semanais, né, de vítimas de violência doméstica familiar. Inclusive o Síndio Bancários teve uma trabalhadora da limpeza que foi vítima. E ela tinha ido à delegacia. E não pediu medida protetiva porque achou que não precisava. Então, eu fico pensando assim, quando a vítima é vítima e não está sob medida protetiva, a responsabilidade também é do Estado, que não chegou antes. E quando ela procura os equipamentos do Estado e não quer as políticas que salvam vidas, porque medidas protetivas salvam vidas, né? Às vezes tem falha, mas a estatística, os números nos mostram que a maior parte das vítimas que se encontram sob medidas protetivas vivem. E não o contrário, a maior parte das mulheres assassinadas não estavam acompanhadas por nenhum tipo de medida protetiva. Mas essa mulher procurou no Estado e não quis a medida. Claro, tem a autonomia da vítima, não tem nenhuma dúvida disso, e ao contrário, não quero culpabilizar a vítima, mas quero mostrar, às vezes, como esse acolhimento pode ser melhor, no sentido de mostrar os riscos para essa mulher, no sentido de, olha, ele nunca foi, mas já fez isso, pode ter uma escalada de violência, quem sabe uma medida protetiva temporária, coisa... No caso de Alegrete também, ela foi morta com 127 facadas. Nossa. 127 facadas. E aí eu fui ver, aí todas as matérias falavam, ela não tinha medida protetiva, Aí eu fui ver com minhas conhecidas de lá, né, e ela tinha 2 vezes já ido até a delegacia, porque os vizinhos chamaram a polícia diante das situações de agressão. Ou seja, o Estado foi chamado. E aí, quando tu não tem o atendimento acolhedor, quando tu não tem as políticas que possam alertar que aquele ciclo pode virar um feminicídio, não deu entrada pela Maria da Penha. Ela foi atendida por agressão, ele também, né, foi depois liberto, e a continuidade do acompanhamento que a gente precisa para as vítimas da violência, para que sobrevivam, não foi dado. Não se ingressou com a Maria da Penha para proteger essa mulher. Ela morreu sozinha, calada, silenciada, sendo que ela já tinha entrado em alguma porta, sabe, nos equipamentos do Estado. Então, é difícil pensar. Óbvio que a gente está falando de uma violência multicausal, multifatorial, secular,
arraigada no machismo e do patriarcado, que teve avanços como a Lei Maria da Penha, que tem medidas protetivas, ações públicas que são medidas de sucesso, mas que estão subaproveitadas, que estão pouco ampliadas e que o círculo completo do combate à violência doméstica e familiar está muito longe de se efetivar, né? Porque uma violência tão grande, tu tem que ter uma busca ativa, tu tem que ter política de prevenção, tu tem que ter ação de formação nas escolas, tu tem que ter campanhas sistemáticas, assim, tem que ter no local do trabalho, tu tem que ter nos equipamentos de saúde, tu tem que ter, né, nas escolas, tu tem que ter nas agentes comunitários, claro, em todos os equipamentos. Em todos os equipamentos. E nós estamos muito longe disso. E os de resposta, que são esses de segurança pública, que a gente chama políticas de resposta. Tem coisas muito boas que se acumulou nos últimos anos, mas que não tem investimento, que não funcionam justamente fruto da política neoliberal, que não bota dinheiro para as coisas funcionar. Porque não pode ser que tu tenha uma patrulha Maria da Penha que não tenha patrulha, que não tenha o carro. Não pode ser que tu chegue nos municípios e a Sala das Margaridas fica fechada porque não tem servidor. Não pode ser que a Sala das Margaridas feitas pelo movimento social vire sala do roubo do gado e acabe a política de mulher. Não tem lógica com a estatística, com a necessidade de salvar a vida das mulheres. Então a gente viu muita coisa. Destacar algumas políticas efetivas, já falei da Patrulha Maria da Penha. As tornozeleiras, essas novas, é uma política até agora 100% eficaz. Nenhuma vítima que tinha o celular do botão do pânico e o agressor monitorado pela tornozeleira, nenhuma vítima foi vítima sequer de agressão. E não é que os agressores não tentaram, é que a polícia chega antes, porque bipa ou a vítima foge. Foram 93 ocorrências e se conseguiu interceptar no caminho. Aí o Eduardo Leite fez propaganda que tem 2.000 tornozeleiras, mas a última vez que eu vi o dado, algumas semanas atrás, menos de 600 em uso. Tem um jogo de empurra de quem pede a tal da tornozeleira, porque é investimento, e tem que ser investimento mesmo para salvar vidas. E é uma política subaproveitada. Então, eu consegui aprovar até o regime de urgência na Câmara dos Deputados de um projeto de lei inspirado já na comissão, com as deputadas que eu pedi para assinarem junto comigo, e eu fui alertada pela Luciana Genro na época, que muda a regra. A tornozeleira tem que ser demandada quando caso de lesão corporal grave e gravíssimo, quando o cara é portador de arma, quando tem risco. O juiz tem que deferir o uso da tornozeleira. Isso tem acontecido? Não, ao contrário. O juiz só usa, ou juíza, em geral. Em alguns lugares eu vi juízes que caneteiam mesmo. Mas são poucos lugares. Para substituição de prisão. E eu não tenho problema de substituir prisão por tornozeleira em determinados casos. Eu acho que é isso mesmo. Se eu achasse que o sistema carcerário ressocializa, mas não pode ser só substituição de prisão. Em caso grave, gravíssimo, tem que meter a tornozeleira para a mulher ficar viva. Simples assim, poder monitorar. Então, via de regra, tem sido usado para alternativa à prisão. Quando ele é solto, ele toma a tornozeleira, bota a tornozeleira, a mulher ganha o celular. E assim, eu vi também em cidades, regiões que não tem tornozeleira para entrega e tem uma medida protetiva deferida do judiciário, tem que vir até Porto Alegre buscar. Então ainda tem uma ausência de logística nisso. E subaproveitado, então a gente muda a regra. O juiz tem que dizer porque que não deferiu, ou a juíza, o uso da tornozeleira em casos graves, gravíssimos, né? Feminicídio tentado, lesão corporal grave, ou porque tem um protocolo nacional, sabe, você entende, de casos de risco, que não fomos nós, foram os especialistas que criaram, que é um alerta. E nesses casos tem que meter a tornozeleira no agressor. Como é que está esse diálogo com o governo do estado? A comissão, existe esse diálogo? Porque, enfim, está aí, né? Foi reativada a Secretaria da Mulher, foi empossada a nova secretária, mas a gente não vê muito, né? Quais são as propostas da secretaria, como é que ela vai trabalhar, o que está havendo esse diálogo entre comissão e governo do estado? Quando a gente criou a comissão, a gente prontamente pediu uma reunião para Eduardo Leite, isso foi antes da recriação da Secretaria das Mulheres, porque as deputadas federais fizeram parte do movimento das deputadas estaduais, que a Bruna tocou com muita força na Assembleia, né, e que nós evidentemente apoiamos. E aí nós estivemos nas reuniões sobre a Secretaria das Mulheres, porque a procuradora nos convidou, e nós tivemos reunião com o Eduardo Leite da Comissão Externa dos Feminicídios, onde nós convidamos também as deputadas estaduais, que participaram, né, tem alguns momentos, tivemos audiências públicas aqui que deputadas estaduais participaram, tivemos audiências, a Luciana Genro tem várias comigo, né, eu digo que ela é a sócia, entre aspas, da comissão, no sentido que é deputada, mas e é bom, porque tu já tem um canal para algumas coisas, mas outras audiências também participou, outras deputadas estaduais. O Eduardo Leite nos recebeu,
mobilizou o secretariado para se colocar à disposição dos pedidos de informação da comissão, das audiências, enfim. Depois foi recriada a secretaria, nós tivemos com a secretária sexta-feira passada. Sexta agora, né? Recentemente, sexta-feiras, agora, já no final dos trabalhos da comissão. O que eu acho, assim, desse balanço do governo do estado? Primeiro que tem um desmonte neoliberal histórico, que não começou no governo Eduardo Leite anterior, né, mas que se manteve no governo Eduardo Leite. Nós tínhamos 13 milhões de proteção à vida das mulheres, quando tinha a secretaria 10 anos atrás, essa verba chegou a ser 20 milhões, então tu bota a inflação, quanto seria isso, né, em programas de busca ativa e tal. Tu tem uma política neoliberal em relação ao Estado, e isso tem impacto. Quando a gente fala, por exemplo, da reforma administrativa que nós estamos lutando contra lá em Brasília, tem tudo a ver. Com a reforma administrativa, tu não vai poder abrir concurso para botar mais delegadas que faltam para te delegacias especializadas, para ter perito, para poder ter toda a rede funcionando, que hoje não tem, já tem a falta de servidores. A reforma administrativa tem um teto, né, uma regra que congela a possibilidade de concursos e salários. Então, isso é uma luta que está tendo em Brasília agora, mas está tudo conectado, e o Eduardo Leite é a expressão de uma política neoliberal, né? Não é como da extrema-direita no sentido de negacionismo, né, ou pior, fazer projetos de lei para torturar meninas, como é esse PDL que foi votado recentemente pela Câmara dos Deputados, que tortura meninas vítimas de estupro ao buscar o aborto legal e seguro, né? É uma política de tortura clara contra meninas e de obrigar crianças a ser mãe, mas não investe. Então ele não é negacionista, pelo menos no discurso, como a extrema-direita, mas na agenda econômica é austeridade, e isso impacta a vida das mulheres. No meio das audiências, nós tivemos um quiprocó com a Secretaria de Segurança Pública, que parou de mandar a representação da Polícia Civil. Eu cobrei o Arthur Lemos, né, o secretário da Casa Civil, e prontamente se resolveu, eles voltaram aí, então, né, quero deixar esse registro. Eu disse, olha, isso não pode, ele realmente não pode, enfim, não sei o que aconteceu dentro do governo, mas como voltaram a participar das coisas da audiência, então vão, né, enquanto equipamentos. E a reunião com a secretária foi uma reunião de trabalho no sentido de primeiras impressões. Ela tem um mapa, e eu achei interessante o mapa, que mostra o que tem de equipamento em cada cidade, e ela vai focar nessa questão do centro de referência à vida das mulheres. Eu acho que é uma política importante. Agora ela vai ter que ter dinheiro para fazer isso, e vai ter que brigar com o centro do governo, e nós vamos ter que brigar, porque é uma política necessária tu ter centro de referência das mulheres nos municípios, né, que possam acompanhar as mulheres. Aí, por exemplo, entra uma denúncia de violência doméstica que alguém atendeu na saúde, pode imediatamente fazer o fluxo. Isso a gente viu que acontece em Bento, porque tem uma rede, onde tem rede funcionando, tem sincronia maior, a rede. Só que isso não existe em 90% dos municípios gaúchos, existe em 10. Então, tu tem que fazer essa rede funcionar, e o centro de referência pode ser um polo inicial, sabe, nos municípios. E, por fim, essa questão do governo do estado, né, que nós estávamos falando. O momento de mais embate, eu diria, ou mais, vai ser na entrega do relatório, porque a gente vai ter recomendações claras, né? Para quando está prevista a entrega do relatório? Final de novembro, início de dezembro, a gente quer fazer nos 21 dias de ativismo, é um relatório, depois do ano que vem a gente quer seguir monitorando, mas assim, vai ter coisas concretas, né? Não pode fechar a delegacia para botar vulnerável, o Rio Grande tem que voltar a ter uma delegacia especializada e ter a de vulnerável, porque é importante. Bom, Alegrete tem que ter alguma política pública, listar, né, tem vazios que não tem nada, uma previsão de ampliação de DEANs, de Sala das Margaridas, patrulha, tornozeleira. Tem regiões do estado que essa situação é pior? Eu acho que sim, eu acho que tem vazios. Tu olha, assim, em determinados lugares, por exemplo, Litoral Norte, tu não tem nenhuma delegacia especializada na região, não existe. E tem vários casos, Litoral Norte. Se tu vai pensar em termos de número de violência, Viamão, que é aqui do lado, né, que tem uma população muito menor que Porto Alegre, proporcionalmente tem muitos casos de violência doméstica e familiar, né? A região da fronteira oeste, Uruguaiana, tu tem uma DEAN, que é interessante, Santana do Livramento, tu tem uma rede que funciona, mas São Gabriel, tu tem vários casos, e não tem nada. Não tem patrulha, não tem... Alegrete, não tem nada. O que tinha de trabalho voluntário virou para uma sala para combater roubo de gado. Então, né, então, a região inteira tu vai ter algum equipamento na volta. Eu acho que de delegacias onde não tem nenhum é Litoral Norte.
Hum. É interessante isso, né? Porque é um espaço onde muitas pessoas vão passar férias, né? E a gente sabe também o que que acontece nesses períodos, né? Claro, não, e tem que ter uma, pelo menos, que ofereça. Aliás, um dos feminicídios recentes ocorreu em Xangri-Lá, né? E, puxa, agora eu não vou me lembrar porque é tanta informação. O agressor ela tinha dado entrada em outro município, mas não tinha integração dos serviços para acompanhar. Caxias. Ela tinha registro contra ele em Caxias. Pronto, Renata, que tá aqui nos acompanhando, me lembrou. Então, em Caxias ela entrou, Caxias, entendeu? Né? Tem uma rede que funciona, mas olha o tamanho de Caxias. Caxias é uma cidade muito grande, né, em termos populacionais. Então, aí, por exemplo, lá em Livramento, a rede funciona, tem integração, mas uma cidade com uma extensão rural como Livramento, as patrulheiras não têm um carro adequado para chegar na zona rural. Sim. Então tu vai vendo os gaps, assim, de coisas que é inacreditável. E Entendeu? as mulheres na zona rural são muito Isso, vulneráveis, é né? muito. Porque, tipo, não tem nem vizinho, né? A Ariane Leitão, que foi secretária, que está nos fazendo uma consultoria, né, para mim como presidenta na comissão externa, falou que na época dela de secretária eles fizeram uma parceria com a Emater para chegar nessas mulheres da zona rural, porque tu tem que chegar, não tem vizinhos, exatamente, como tu diz, e aí tu fica mais à mercê da violência, né? Para quem tu chama ajuda, o tempo de resposta de um equipamento para, né, um 190 para ir é longo. Algumas áreas da zona rural não tem internet, então. Tem algum caso, assim, ou casos que tenha te impressionado mais nessas idas aí? Foram muitos casos, né? Eu conheci familiares, né? Pessoas que até hoje lutam por justiça, outros que depois de alguns anos o agressor foi a julgamento. Então, são todos com requinte de crueldade, né? Tem um grau de requinte de crueldade, assim, que mostra o tamanho, né, da violência, da misoginia mesmo, do ódio às mulheres. Mas eu vou destacar, talvez, o caso de Canoas, porque era algo que me incomodava. Ela foi morta a marteladas, vocês devem lembrar esse caso. E ela estava num abrigo e voltou para casa com o agressor. E toda vez que eu lia no jornal, eu tipo assim, mas ela voltou para casa com o agressor. Não justificando, mas assim, sempre culpabilizando a vítima. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Foram muitas matérias de jornal na época. Fizemos audiência em Canoas um tempo depois. Aliás, lá estavam os familiares da Patrícia, que é outro caso. Também quero comentar com vocês. E pela primeira vez, a delegada falou, não, ela voltou para o agressor porque ela dependia materialmente dele, ela estava meses, semanas no abrigo, com as crianças, tudo bem, tinha o que comer, etc, mas vai morar a vida inteira no abrigo, não tem um emprego, não tem nada que apareça do ponto de vista da possibilidade de garantir uma independência material. Ela voltou com o agressor e alguns dias depois que voltou ele matou a martelado. Mas, sabe, aí, óbvio que é uma brutalidade, enfim, a tristeza da situação, mas aí tu vê os fatores multicausais que levam essa mulher aí, que tipo de política pública tá se pensando do ponto de vista da independência financeira dessas mulheres, né? Então nós também protocolamos projetos nesse sentido, são coisas que nós temos que ir tentando atacar por todos os lados, para um dia acabar os feminicídios. A gente sabe que não é do dia para noite, mas tu tem que ter políticas concretas para chegar um dia nisso, né? Tomara que quando a Dandara seja grande, a gente consiga, né, que as meninas estejam mais protegidas, que as mulheres, então temos que batalhar com força hoje. E na audiência de Canoas também foram os familiares da Patrícia, ela era enfermeira, ela foi morta pelo marido, o marido era médico. A princípio disseram que era um infarto ou alguma coisa natural, né, porque ele era médico, ele deu remédios para. E a família desconfiou, fizeram os exames no corpo e de fato ela foi assassinada pelo marido, né, que agora tá preso. Mas é isso, um cara com grande poder econômico, família lutando assim, Davi contra Golias, enfrentando, tiveram lá a irmã, o pai, né? Esse tipo de morte é um pouco incomum, até me parece, né? Porque geralmente a morte é mais violenta, a morte é com facada, com tiro, com espancamento, né? Eu acho que sim, porque tem um requinte de crueldade dos assassinatos, um grau de violência, e eu não posso dizer irracionalidade para não tentar tirar a culpa do agressor, né? Mas uma coisa assim até
Não, é isso, o cara vai ser preso. ódio, alguns né? casos É ódio. ódio, Alguns casos ódio. depois o cara se mata, né? Sim. Um percentual de casos, 15, 20%. Tem também, né? O grau de. Mas também pode ser uma coisa que não está no nosso radar, né? E que tem a ver com o dado inicial que tu trouxe, Centeno, da subnotificação que a gente tem desse tipo de violência. Eu né? ia te perguntar Porque justamente a lei sobre do subnotificação. a lei do feminicídio, ela é clara, ela tem o vínculo familiar também, óbvio, mas o feminicídio, ele é por razão de gênero. Então, não precisa ser marido, irmão, filho, etc. Não precisa ter vínculo familiar. Se ele matou porque era mulher, como é o caso da menina em Bagé, né, que foi morta por uma pessoa que conhecia ela, assassino, ou assim, violento contumaz. A Dayana, não. Ana Carolina. É uma história que também é horrível, que estavam as amigas dela, que também garantiram que houvesse investigação, que chegasse até o cara, e que seguem lutando por justiça, entende? Mas ele não tinha nenhum vínculo, ele foi, né, até de nenhum vínculo. Era conhecido dela de longa data, eles foram sair juntos e o cara... Não, a Dayana é o caso da menina indígena, Da menina indígena. né, que o culpado foi julgado e condenado também há pouco tempo. E era isso também, não tinha nenhum vínculo com ela. Mas é feminicídio igual. É feminicídio. E aí isso pode estar subnotificado. Ou até casos como esse, o da Patrícia, só houve a investigação porque a família se levantou e disse, não, ela era bem de saúde, não, o cara é médico. Ele deu um medicamento, eu não sei se era potássio, esses medicamentos que simulam um ataque cardíaco, que fazem reações no corpo, que, bom, pode, entre aspas, passar como morte natural se não tenha ninguém que, né, que insista para ter investigação. E ali a família insistiu, né, a família, o pai, as irmãs que nos acompanharam e que se dedicam à luta por... E várias audiências a gente teve familiares de casos de mulheres assassinadas por feminicídio. Assassinadas, né? Então, isso é, evidentemente, é importante para nós ouvir esses casos, né? Eu sempre agradeci os familiares, porque é difícil falar dos casos, é doloroso, mas nos ajuda a enfrentar a situação, né? Ver caso por caso. Tá, mas por que não tinha medida? Mas por que ela voltou para casa? Ah, mas que senão... Tá, mas a Simone foi lá na polícia, mas por que ela não queria medida protetiva? Né? O que falhou na nossa comunicação não foi a dela. Foi a dela. Mas falhou na nossa. Nossa enquanto Estado. Eu sempre, né, tem uma cobrança maior para o governo do Estado, não tenho dúvida, que é quem comanda a delegacia especializada, mas nós queremos discutir o Estado enquanto Estado em todas as esferas. Queremos discutir o que o judiciário vai fazer. Por exemplo, tem uma política excepcional para o agressor. Porque tu tem, em geral, nos casos de violência doméstica e familiar, um comportamento reiterado. O feminicida hoje foi o agressor de um relacionamento no passado. Via de regra. Não todos, claro, mas assim, vamos trabalhar com, né, com a maioria dos casos, ou uma tendência, digamos assim. Grupo reflexivo de gênero é uma das medidas que está prevista na política Maria da Penha como responsabilização para o agressor, uma das várias. E tem 95% de eficácia, ou seja, 95% dos homens que passam pelos grupos reflexivos de gênero não tem nenhum caso de reincidência de violência doméstica e familiar, nenhum. Só que o que acontece? Tu tem hoje menos de 50 grupos reflexivos no estado que tem 497 municípios. Por quê? Que é feito com trabalho voluntário. Eu vi em 3 municípios um convênio do município com o Poder Judiciário em que o município cedeu uma psicóloga, um psicólogo, o que é bom, quero elogiar os municípios que fizeram isso. Tem um caso que é uma universidade, é muito bom, mas não pode ser que o Tribunal de Justiça com tantos recursos não possa abrir um cargo, não possa pensar em ter uma política permanente para os grupos reflexivos de gênero. Como também não pode ser que o Poder Legislativo não veja determinados gaps. Então, né, o governo federal, o arcabouço fiscal não pode incidir no Ministério das Mulheres, um ministério tão importante não pode ter tão poucos recursos para enfrentar a violência. Então, né, é sobre todos. E é isso que nós queremos colocar no relatório. Eu falei um pouco demais, mas é um plano de recomendações que pegue todas as esferas. E tem uma que eu acho que é fundamental, que também são as políticas educacionais. Não só porque cada palestra que se faz, tu identifica situações de violência que as crianças e adolescentes vão falar com o palestrante. O pessoal que faz as palestras, OAB Mulher, Polícia Civil, faz palestra. Mas não é assim um currículo que... Em um município só, nós vimos que tem palestra em todo o ensino fundamental e ensino médio, que é Santa Maria.
Então, onde a rede, e é motivo de elogio, inclusive de Santa Maria que tem, mas isso é só lá, não existe assim nenhum lugar que todas as turmas vai ter todo ano. Cada palestra chega a 3, 4 pessoas depois dizendo um caso de violência, conhece, etc, etc. Então, isso é importante também para salvar vidas agora, mas é importante para formar novos cidadãos. Nós precisamos formar novos homens, nós precisamos formar homens que não matem mulheres, e nós precisamos formar mulheres que saibam que a humilhação não é amor, que o controle não é amor, que não foi a bebida, ele bebeu, ficou violento, depois está bem, pede desculpa. Isso não é amor. Então a gente precisa fazer uma política mais integrada e preventiva. Isso praticamente inexiste do ponto de vista oficial, existe do ponto de vista de iniciativas voluntárias, a OAB é mulher, a Polícia Civil faz, a patrulha faz, mas aí tu... Sabe aquela coisa de tu abarcar todo o calendário, tu ver todas as escolas, para falar com todos os estudantes, para ter uma política integrada, porque as coisas têm que funcionar assim, né, para que a política pública seja eficaz. Fernanda, tu chamaria de uma epidemia de feminicídios? Eu chamaria de uma epidemia que começou há muito tempo, e que durante muito tempo ficou na esfera privada e era silenciosa. Eu não acho que necessariamente o aumento dos números significa que a violência necessariamente aumentou. Eu acho que ela começou a ser notificada e eu acho que casos de violência contra a mulher começaram a ser tratados como violência contra a mulher. O próprio termo feminicídio. Isso, é de 2015. Recente, né? É da quarta onda do feminismo, se a gente for dividir o feminismo em ondas, eu pensar, é de agora, de 2015. Mas tu sair da esfera privada e ir para a esfera pública, tu ter uma política pública, tu ter a Maria da Penha, que é uma das melhores leis do mundo de combate à violência doméstica e familiar, né? Muito bem feita. O problema não é a lei. O problema é a execução dela, né? De como os governos estão fazendo. Mas eu acho que a gente ainda segue vivendo essa epidemia, né? Tem alguns especialistas que falam sobre a notificação mental, né? E até tu chegar no real, para ir com um conjunto de políticas públicas começar a decair. Quando começar a decair é que nós vamos ver as políticas públicas fazerem efeito. A gente ainda não está vendo. Claro que todas essas políticas públicas que existem são importantes. Nós precisamos ampliar, nós precisamos universalizar essas políticas públicas, não é desmerecer. Mas são absolutamente insuficientes frente ao tamanho do problema. É um problema grande, histórico, e que é epidêmico, né? Eu acho que nós estamos em epidemia dos feminicídios. Interessante essa, porque de certa forma, não sei se via imprensa, porque assim, a gente tem toda essa questão da extrema-direita e como eles se utilizam, né, dessa questão para colocar os homens contra essa política, né? Mas, por exemplo, já passei na rua e vi um homem conversando com outro dizendo, caí na Maria da Penha. Tipo, meio que se protegendo, né? E me parece que, de alguma forma, essa reação que vem também, ela vem com essa força desse ódio. E eu acho que a gente, quando for pensar, ou quando a gente vai analisar o surgimento da extrema-direita, também tem que ver a reação a vários avanços, né, civilizatórios. Nem sei, o termo civilizatório não é bom, mas vários avanços que nós tivemos, né, do ponto de vista de vários aspectos das mulheres, dos LGBTs, dos negros e negras. Não só. Eu acho que tem uma crise econômica desse modelo, uma crise de representatividade. Não só, mas que eles organizam essa reação, organizam. Pô, caí na Maria da Penha, o cara falando ali. Eu me lembro em 2011, olha que coisa, né? 2010, 2011. Não, 2011, que aprovou o casamento civil igualitário. Eu já era vereadora, já estava nessa condição militante desde antes, mas panfletando. E veio um senhor. E aí, me casamento. Aí eu tinha aprendido com a Luciana, já que ela era deputada federal na época, eu disse assim, não, mas fica tranquilo, se tu precisar, se não quiser, não precisa casar com homem. Fica tranquilo, não é obrigatório. Porque era uma reação, entendeu? Um ódio à liberdade de orientação sexual. E isso também existe, né, com relação... Mas são outros agentes, tem outras figuras que começam, né, digamos... nesse avanço, eu digo que é civilizatório, sim. Assim, LGBT, a visibilidade, a presença em espaços públicos, né? Os negros, as mulheres, muito mais as mulheres, enfim. Então, essa é uma reação, isso que a extrema-direita organiza contra
esse Não, com fato. certeza. Não, e aí são todos, né, reacionários. Aí tu pode dizer, também tem o tema geracional, são senhores mais velhos nesse caso, mais ou menos, porque o incel é um fenômeno de jovens Isso. que lida com a frustração de perder um privilégio, porque a gente faz palestra em escola. E óbvio que a gente sempre fala da divisão sexual do trabalho, que aprisiona todos nos seus papéis de gênero, nessa lógica que se construiu ao longo da história do capitalismo, digamos assim, do patriarcado potencializado pelo capitalismo. Mas tu tem um privilégio em relação do homem em relação à mulher, como tu tem um privilégio da branquitude com relação aos negros e negras. Isso, eu estou numa condição de privilégio, né? Porque não vou sofrer várias coisas que a população negra sofreu historicamente nesse país. Só que tem um setor que não aceita perder essa condição de privilégio e que se organiza em redes de ódio às mulheres, inclusive jovens. Red pills, incels, etc., né? Então, sim, tem uma reação conservadora que eu digo, só que eu acho que a extrema-direita, se a gente for pensar na política do que levou eles, agora o Trump, enfim, né, o Bolsonaro em 2018, mas nós ainda enfrentamos o bolsonarismo em pleno 2025, é evidente. E aí eu acho que tem isso, mas outros elementos, né, de uma colineira, naquele encontro de parlamentares de esquerda, de progressista que fizeram no México, que eu fui, ele falou um termo que era assim, os perdedores do neoliberalismo se frustraram e ficaram diante de uma ausência de alternativa. E os perdedores do neoliberalismo são várias pessoas da classe trabalhadora, só para a gente também ver que a extrema-direita arrasta um setor do movimento de massas por outras razões que não só essa, né? Por razões de desigualdade social e econômica, de falta de perspectiva, de crise das ideias socialistas, né, que é o que pode salvar a humanidade, na minha opinião, sinceramente, com o aquecimento global, com esse... Cara, nós temos maior acumulação de capital desde a Revolução Industrial. Tu tá vendo a concentração do capital e da riqueza? E ao mesmo tempo, né... Que cresceu muito com a pandemia. E cresceu muito com a pandemia, eles ficaram mais bilionários, então tu tem... Né, os bilionários ficaram mais bilionários e algum meia dúzia ficou mais bilionário. Tu teve um empobrecimento global da população no Brasil, na época da pandemia, foi 100 milhões de brasileiros que perderam poder aquisitivo. 100 milhões de brasileiros. E aí tu tem... que agora eu não vou me lembrar do dado, quantos foram incluídos na lista de bilionários, mas algumas dezenas que ganharam dinheiro com a pandemia, né? Então, claro, tu tem uma crise profunda desse modelo, né? O capitalismo canibal, como diz a Dance Fraser, e para recompor a sua margem de lucro, eles vão explorando e ampliando, né, todas as condições que potencializam o machismo, o racismo, né, o patriarcado, a exploração de classe, a exploração do meio ambiente, o que retroalimenta a crise também. Só que nós precisamos construir uma alternativa, né? Mas foi só isso que eu relativizei. Eu acho, sim, que tem uma ação de uma reação conservadora aos nossos avanços. E acho que o bolsonarismo foi parte da expressão política dessa corrente ideológica que desrespeita mulheres, que ataca mulheres, e o feminismo, né? Ataca mesmo, né? E isso a gente vê em várias das iniciativas que eles tiveram. Isso do ponto de vista da política pública, né? Falando dessa votação recente na Câmara contra as meninas brasileiras, quando a Damares era ministra, criou uma série de barreiras que depois teve que recuar, porque era inconstitucional para o acesso ao aborto legal. Vocês lembram que teve uma menina de 10 anos que foi torturada, ela tinha sido violentada há mais de 2 anos pelo padrasto, engravidou e ainda foi torturada para ser obrigada a manter a gestação. Felizmente conseguiu acessar o aborto legal, porque se fez uma mobilização. Foi um grupo no hospital. Ela teve que mudar de estado, ela teve que sair no porta-mala de um carro para não ser violentada. Imagina esta menina, que eu gostaria até de um dia conhecer para poder dar um abraço e chorar junto, porque o que ela viveu, sinceramente, nenhuma menina pode viver. Uma menina tem que viver a infância, né? Mas enfim, só que essa política pública para fora também aumenta a violência dentro de casa, porque autoriza. Se a política pública é machista, se a política pública desconsidera as mulheres, se tu quer barreiras para combater a violência doméstica e familiar, tu autoriza a violência no espaço doméstico. Então, eu acho que se retroalimenta também, né? Essa corrente ideológica que precisa ser derrotada historicamente. Né? Como é que as mulheres parlamentares de direita, elas se postam na Câmara, se posicionam na Câmara diante dessas pautas? Da direita, eu separaria a extrema-direita da direita de garfo e faca. A direita de garfo e faca tem uma unidade de ação para violência doméstica, tal, né? Causas assim, mas quando se trata de ataque a direitos de
Se trata de direitos sexuais e reprodutivos, as mulheres da extrema-direita também são bastante porta-vozes desses projetos obscurantistas. Vide a Bia Kicis, vide a Cristoneto. A Cristoneto é autora do PDL que revoga a portaria que garante o fluxo de atendimento às meninas vítimas da violência. Foi uma mulher que foi protagonista, digamos assim. Mas isso não é uma novidade, né? O opressor não seria opressor se não tivesse correntes ou setores do oprimido que comprassem suas ideias e fossem, né? Temos que achar um termo para as mulheres, né? No caso dos negros e negras, chamavam de capitão do mato. No caso das mulheres, nós vamos ter que achar um termo para essas mulheres que cumprem um papel nefasto, né, em relação ao direito das mulheres. Mas eu reparei uma coisa essa semana quando votou o PDL. Do Conanda, sabe? Cara, era impressionante. Primeiro, era um festival de homens revezando na tribuna para defender. Do lado nosso, eram basicamente mulheres enfrentando a lei. Do lado deles, era majoritariamente homens com 2 mulheres, Bia Kicis e Cristoneto, que usaram a tribuna. E além de todas as barbáries que eles falaram, eu reparei que eles só conseguem elogiar homens da extrema-direita. Então eles falavam do PDL e sequer davam autoria para Cristoneto, eles respeitam mesmo as mulheres deles, porque eles odeiam mulheres. Alguns podem até se relacionar com mulheres, né? Mas eles odeiam mulheres, eles são incapazes de admirar mulheres, eles são capazes de respeitar mulheres mesmo no campo deles, estou falando. Um chegou a falar o médico tal, fulano de tal, o outro falou, porque o deputado Tarcísio e Chico, inclusive da esquerda, trouxeram argumentos. Eu levei argumentos a tarde inteira. A Sâmia levou argumentos a tarde inteira. A Érica Cocai e outras tantas. Aí falou do médico que vota com eles e que é um médico, um bom médico. Mas a Jandira Fegali também é médica. Então, eles não conseguem reconhecer uma mulher. Nem do campo deles. Mas, aí, claro que quando a gente luta pelo direito das mulheres, quando tem avanços civilizatórios, esperamos que atinja a todas, né? Mas eu também tô com as mulheres que defendem mulheres. Mulheres que compram papel para atacar o direito das mulheres, sinceramente. Tem uma outra epidemia junto com essa dos feminicídios e que pouco se fala, né? E que eu acho que o projeto que a Maria do Rosário aprovou trouxe, né? Um pouco uma luz para isso, que é a questão dos órfãos do feminicídio. Guria. Nossa. Né? Porque as crianças, elas ficam duplamente órfãos. Porque o homem mata a mãe, quando não se mata, vai preso, ou seja, aí vai viver com parentes, se tiver parentes em condições, ou vai parar num abrigo, né? Então, assim, é responsabilidade do Estado, Não, né? claro, é uma lei ótima e que bom que foi regulamentada agora, porque a gente precisa avançar. Além dos órfãos do feminicídio, que agora vão ter uma pensão, o que é o mínimo frente a toda a violência, porque é isso, o Estado vai ter que se responsabilizar, mas como é que o Estado se responsabiliza? Vai para adoção? E pode ser, se a família original é uma família de violência, tem que buscar uma família substituta. Mas aí tu vai para os abrigos que funcionam, a maioria funciona com a capacidade máxima, né? Com vários problemas, a fila do processo de adoção é longo e tortuoso, então também tu tem que pensar na questão da criança. Bom, ainda bem que, em geral, né, em muitos casos tem avós, né, que acabam sendo quem acolhe esse órfão e essa órfã do feminicídio. Então eu acho que o avanço da pensão é muito importante, eu acho que a gente tem que avançar em outras políticas públicas. Um acompanhamento psicológico, porque ninguém que passa por uma violência dessa, ninguém. Todos nós temos traumas, se eu perguntar pro Centeno, vai lembrar de algum trauma de infância, qualquer que seja. O dia que eu caí na frente de todo mundo na sala de aula, a gente tem trauminhas. Imagine uma criança que muitas vezes assiste, né? Muitas vezes assiste o assassinato da mãe. Na frente. Isso assim, ó, é de uma brutalidade que é evidente que tem que ter um atendimento psicológico permanente, assim como essa criança, as sobreviventes também precisam. Sobreviventes. Por exemplo, o caso da Juliana, que aquele caso da moça no elevador, né, o Juliana é o nome dela, 61 socos. Ela foi vítima de feminicídio, tentativa de feminicídio, é evidente. O cara queria matá-la, não conseguiu. Mas 61 socos, com a força que ele deu... Ela ficou deformada. Vai passar por várias cirurgias. E como a Juliana, tem várias mulheres
que conseguiram sobreviver, que escaparam, que alguém chegou Nós antes. temos aqui a Carol Santos, né, que ficou paraplégica. Eu me que- lembro que da é Isa, né? sobrevivente. Da Bárbara Pena, perdão, que ele botou fogo nos filhos e nela ela ficou queimada, uma boa parte do corpo, fez as cirurgias. Mas é evidente que tu tem que ter uma política para sobreviventes, né? Uma política de acolhimento, uma política de atendimento psicológico para, né, ter acompanhamento frente a essa violência tão brutal que sofreram. E uma das perguntas que a gente... Ah, sabia que eu tinha me esquecido da pergunta do governo do estado. Uma coisa, nós ainda estamos tentando terminar o relatório, a nossa parte de audiências, né, foi realizada, digamos assim, mas a gente fez pedidos de informação muito completos para o governo do estado, para vários órgãos, né, porque a gente quer os dados estatísticos, uma coisa que fala na audiência, outra coisa é a resposta oficial do governo do estado, e eles ainda não mandaram, né, então a gente falou isso para a secretária das mulheres, que a gente, né, porque a gente não quer botar no relatório que o governo do estado está descumprindo a lei de acesso à informação pública e não está mandando dados para a Comissão Externa de Combate aos Feminicídios. Então, essa sim também tem sido uma dificuldade com o governo do estado. Agora que tu perguntou, porque uma das perguntas tem a ver com sobreviventes, com os órfãos e as sobreviventes do feminicídio. E também outras perguntas. A interseccionalidade entre raça, classe, o perfil, a violência contra as mulheres trans. Então, todas essas perguntas em termos estatísticos, porque a gente quer uma estatística, né? Essa questão das mulheres trans é outra, né? Que é muito subnotificada, né? Total, muito sub... E aí tu tem muitos casos de ódio. Sim. Ódio às mais mulheres ainda, né? trans, claro. Sim. Mas, bom, tu tem que considerar como tal. Não tem o vínculo, não era um namorado, não sei o que, mas uma violência contra o fato dela ser mulher trans é tentativa de feminicídio, se for, não, uma lesão corporal grave, então tem que ser notificado como tal, Sim. né? Transfobia, enfim. Agora eu estou muito curioso de saber como é que vocês reagem àquelas provocações que a gente vê quase todos os dias lá na Câmara. Porque eu já ouvi assim umas conversas assim, mas parece que elas não avançam no... Entende? É tipo assim, vocês nem querem saber o que... É muito pior do que vocês estão pensando. E aí atiça a curiosidade da Bom. gente, né? Não, mas é que eles são horríveis, não tem nenhuma dúvida, né? Basta ver o conteúdo das intervenções. E ontem eu até publiquei um vídeo, né? Porque toda vez que me chamavam, a quinta série começava, mas ela não tá inscrita. Aí eu passava o tempo. Eu disse, nossa, mas se incomodam, né? Mas teve de tudo. Fomos chamados de lixo, fizeram fake news com o Orlando, de que, de novo, pela quinta vez, aquele canalha do Éder Mauro, o que mais? Foi tanta coisa que eu já nem me lembro. Mas tu sabe que eu tenho muitos defeitos e muitas qualidades, como todo mundo, né? E eu tenho um defeito que eu considero uma qualidade nesses momentos, né? Eu sou braba. Então os caras vêm, eu mando longe. Eu disse, um disse assim pra mim ontem, fora do microfone, tu vai chorar? Eu disse, não vou chorar. Tu não me conhece, tu acha que eu vou chorar? Furiosa já, né? Vermelha de raiva, não vou chorar. É isso, também é uma forma de criar cascudo, de botar aqui o cascudo né? E falar o que precisa ser dito naquele lugar. Não aceitar a violência, não levar ela para casa, não somatizar também, né? Sim, porque, nossa. Nossa, Mas Agora, você sente que também, tá né? piorando? Eu acho que eles são vários, né? Já tinha acontecido em 2018, tem uma mudança política no Brasil, quando a extrema-direita submerge do esgoto da onde eles estavam, e nunca deveriam ter saído, e vai para a vida pública com o peso de massas que tem, tu muda o perfil do debate político, né? Eu fui vereadora antes, né? Então era outra coisa, até o bolsonarismo aparecer. Muito enfrentamento, muita luta, as câmaras são uma instituição de classe e é da classe dominante, não da nossa, mas era outro nível a qualidade do debate, porque lá tu enfrenta o submundo da fake news, eles falam no microfone como se fosse verdade, e também da violência. Esse Éder Mauro, ele é delegado e ele falou numa audiência que ele já matou vários bandidos e tem que matar mais, e ameaça, entendeu? Esse que ontem mentiu sobre o Orlando, que eu chamei de canalha, delinquente, eu também chamei de tudo, né? Porque é uma fake news muito grave, né, que ele fala sobre ele e a forma como se refere, claro, às mulheres. Então,
Tu vê isso emergindo, de 2018 a 2022 eram vários, mas eles estavam preocupados em governar, estavam governando mal, ficaram defendendo aquelas loucuras do Bolsonaro na pandemia e tal. Então não acho que eles sejam mais agora no governo Lula, mas eles estão na oposição e são mais barulhentos, não tem nenhuma responsabilidade com o que fala, ficam só lá na oposição. Eles devem ser de uns 80 a 100. E dentro a bancada desses... do PL. Mas eles também têm gente em outros mais. partidos, Sim, né? claro. Mas regula, mas 80 a 100 é mais ou 80 a menos 100 a que eu bancada. digo que são os mais histriônicos, assim, né? Que são os mais histéricos, né? Falando em ataques e morte, né? A pauta da PEC da segurança pública voltou, né? Muita força na Câmara com essa chacina que a gente teve no Rio de Janeiro, né? Como é que está esse debate, Fernando? Eu acho que eles estavam numa tentativa de casar esse debate do PL de terrorismo, né? De vincular organizações criminosas com terrorismo, que não tem nenhuma base conceitual mesmo do tipo de crime, e que, obviamente, é um precedente ou deixar uma vaga para a tentativa de intervenção estadunidense no Brasil, né? E dessa turma a gente não pode duvidar nada. Foi os que articularam um tarifaço contra o Brasil, né? Que agora, bom, esperamos que seja revogado, mas... Não sob pena da nossa soberania, né? Sem negociar nossas terras raras e controle das big techs. Mas, enfim. Então, e eu acho que eles estavam num momento muito complicado. Eles perderam muito apoio com a ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, ao andar com a bandeira dos Estados Unidos. O político mais que ajeitado na última pesquisa Quest é o Eduardo Bolsonaro, né? Dos que foram botados lá na lista dos presidenciáveis, quase 70% da população. Eles estavam no loop, as condições melhorando, aprovou o imposto de renda, o movimento de massas entrou ação na PEC da bandidagem. Então, eu acho que essa chacina do Cláudio Castro teve uma clara ação eleitoral para não só eleger o Cláudio Castro, não é só um palanque para o Rio de Janeiro, mas é também para reorganizar a extrema-direita brasileira e dar um discurso. Porque, infelizmente, nas pesquisas de opinião, boa parte da opinião pública concorda com a operação no Rio de Janeiro. Porque, claro, é fácil aceitar soluções simples para problemas super complexos. E com a narrativa que se dá, que era todo mundo bandido, etc, etc, né? Enfim, lamentavelmente, porque é óbvio, é uma barbárie o que aconteceu no Rio de Janeiro. Então eu acho que teve um pouco esse sentido, sabe? De reorganizar essa base eleitoral, de mudar a pauta. De mudar a pauta e na segurança foi logo pública. Depois que o Lula encontrou com o Trump. É isso. Agora, claro, tem também paralelos, como a Operação Carbono, que chegou na Faria Lima e não deu nenhum tiro e pegou os grandões do crime organizado. Quem realmente manda. Agora, realmente, que o crime organizado tem que ser debelado e que o Comando Vermelho é perigosíssimo, por favor, né? O que as milícias fazem com a população no Rio de Janeiro é exorbitante. Só que esses políticos do regime, inclusive o Cláudio Castro, deixaram e até tiveram relações, como é o caso do TH, com gente do crime organizado. As milícias nasceram dentro do Estado, não é que assim, o Estado foi negligente, não. Tinha agentes do Estado operando junto com o crime. E aí, isso aí é uma operação de palanque eleitoral que não tem nenhuma ação efetiva no combate ao crime organizado, zero. Porque hoje, né, a não ser midiático, uma farsa, um palanque eleitoral, uma ação criminosa. Eles estavam combatendo a PEC da segurança pública, que tem méritos em incluir o Sistema Único de Segurança Pública na Constituição Federal e integrar a Polícia Federal e todo o aparato federal também na política de combater o crime organizado. E isso, inclusive, é parte da crítica, por exemplo, que os governadores, incluindo o Eduardo Leite, têm em relação à PEC, que fere a autonomia dos estados. É um absurdo, porque nesse caso o crime organizado é nacional. O crime organizado tem que ser enfrentado de forma nacional. Tu tem que envolver inteligência para poder enfrentar o crime organizado. Então, eles estavam obstruindo. Aí, com essa ação, se comprou um debate público, né? De qual é a política de segurança pública. E o presidente da Câmara tem falado que vai votar no início de dezembro a PEC da segurança pública, que é muito limitada em outros aspectos, que reforça características complicadas do sistema de segurança pública. Ela não é as mil maravilhas. Tem elementos positivos, mas não é assim, né? Agora,
O que a extrema-direita fez? Botou a SPL do terrorismo, que é equiparar crime organizado como terrorista, para deixar a janela aberta ou a porta aberta para uma ação estadunidense. Não sei como isso vai se desenrolar. A próxima semana vai ser COP, né? Boa parte das coisas do parlamento vai ser transferido para lá, não deve ter votações. As próximas semanas vão ficar até ali. Então, eu acho que isso vai se... não vou dizer se resolver, mas ganhar peso na última semana de novembro e dezembro. Plenário? Agora, porque ela já está na comissão especial, né? Na comissão especial já teve o número de sessões, porque uma comissão especial, ela tem um número de sessões do plenário que ela tem como mínimo para... Se eles não chamaram reuniões, etc., zero deles, porque já passou o tempo. Então, né? Então, teria que ter um relatório final dessa PEC, que ainda não foi apresentado ao relatório final, com emendas, etc, vota na comissão e vai ao plenário. Porque ela já foi admitida pela CCJ, nós aprovamos, aí depois foi para a comissão especial, então já tem condições de rapidamente ir para o plenário. Muito bem, quero te agradecer muito, Fernanda, a tua participação aqui com a gente no De Fato. Obrigada, o prazer foi todo meu. Pena que passa voando o tempo, né? São muitos assuntos. Já vamos divulgar aqui que a gente vai estar juntas numa mesa na Feira do Livro, nesse domingo, dia 16, né? É isso, nesse domingo, amanhã, dia 16. Falando sobre o livro Mulheres de Fogo, da jornalista argentina Estela Caloni. É isso, estaremos juntas. Gente, quero também agradecer vocês pela audiência e convidar a apoiar o Brasil de Fato, apoiar esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Entra lá no nosso site, apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Também lembrando que se você tem um recado, uma sugestão de pauta, pode entrar em contato pelo nosso e-mail, redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui. Semana que vem estamos de volta. Esse foi o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região.